Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema divórcio impositivo, da autonomia privada à dignidade humana. E para isso convidamos a advogada e professora universitária Sara Saad. A doutora Sara, que acaba de publicar um livro, está publicando um livro sobre esse tema, divórcio impositivo da autonomia privada à dignidade humana. Professora Sara, em primeiro lugar, muito grato por disponibilizar um espaço na sua apertada agenda para conversar conosco sobre esse livro importante que a senhora lançou. Mas como é a sua primeira participação no nosso programa, que eu tenho certeza será a primeira de muitas, tradicionalmente, nesse caso, a gente procura passar para os nossos teleouvintes um pouquinho da pessoa do entrevistado, né? Até porque, certamente, a sua história de vida profissional, ela vai inspirar algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, as primeiras perguntas não são sobre o tema, são pessoais. Por que a senhora abraçou essas duas carreiras, a advocacia e a docência, e qual foi o caminho que a senhora percorreu para chegar até elas? Boa noite, professor Heraldo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do programa, né, trazendo essa temática que aí sempre foi muito atual, né? E o motivo de abraçar essa temática, na verdade, foi um longo caminho. Eu sempre quis ser professora, né? E aí, para eu chegar onde eu estou hoje como professora, eu tive que traçar uma meta. E aí, assim que eu saí da faculdade, a gente, nessa incerteza, né, disse, meu Deus, eu vou ser advogada, eu vou estudar para concurso, eu vou fazer o quê, né? Então, eu saí atirando para todos os lados, confesso. Mas chegou um momento da vida que foi aberto aqui em São Luís, no Maranhão, um concurso de cartório, em 2016, e eu nunca tinha feito um concurso de cartório. Eu disse, meu Deus, o que é cartório? Eu não sabia nem o que era, o que tratava. Aí uma pessoa conhecida chamou de Sara, abriu o edital do concurso de cartório aqui do Maranhão, te inscreve. Aí eu peguei e disse, quer saber, eu vou me inscrever. Nunca tinha lido sobre legislação notarial, nunca tinha lido sobre legislação registral. Então, quando eu comprei o material de estudo para concurso de cartório, foi assim, paixão à primeira vista. E aí, o que eu pensei? Eu disse, meu Deus, eu não conhecia nada de cartório, essa área extrajudicial é uma área pouco explorada, e eu disse assim, não, eu vou fazer o concurso de cartório, vou estudar para concurso de cartório. E aí começou a minha saga. Eu passei alguns anos estudando para concurso de cartório, fiz uma especialização em direito notarial e registral, e aí fui cada vez mais me apaixonando pela área. Só que eu não fui aprovada em um concurso de cartório, mas aí, mesmo não tendo sido aprovada pelos concursos que eu fiz, cheguei a fazer aqui no Maranhão, fiz em São Paulo, fiz no Ceará. Hoje eu agradeço a Deus por não ter passado, porque eu estou do outro lado extrajudicial, né? Eu estou, como a gente brinca, eu estou como é que posso dizer? Do cartório para fora, né? Eu estou na advocacia extrajudicial, né? Que também é uma advocacia que a gente pode dizer nova, que tem crescido cada vez mais. Então, chegou um momento que eu, de tantas reprovações em concurso de cartório, eu disse assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. E foi quando abriu o seletivo também da Universidade Federal do Maranhão para mestrado. E eu pensei assim, eu disse assim, sempre quis ser professora. Talvez, quem não sabe, agora é a hora de eu olhar para a carreira de docente, né? E aí fiz o seletivo, na verdade eu fiz 2, né? E isso também, se for servir de inspiração para algum ouvinte, né? Para não desistir na primeira reprovação, fiz o seletivo, não passei na primeira vez, daí não desisti, tentei no ano seguinte o seletivo de mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela UFMA, e aí eu fui aprovada, graças a Deus. Então, é uma história um pouquinho longa, professor, mas assim,
vai servir de inspiração para as pessoas, eu tenho certeza. E aí entrei para o mestrado de Direito, né, em 2020, na pandemia, e o que eu queria? Defender os cartórios. E aí eu queria mostrar para a sociedade, porque, professor, eu acredito que falta ainda como é que eu posso dizer? Até mesmo da parte das universidades, das faculdades, se a gente for parar para observar, nem todas as universidades têm uma disciplina de direito notarial e registral, são disciplinas eletivas. Então, a sociedade em si, se a gente parar, eu não sabe, tipo assim, comprei um imóvel, aí vai no tabelionato de notas para registrar, só que não é no tabelionato de notas, é no registro de imóveis. Meu filho nasceu, eu vou aqui no tabelionato de notas, ou então eu vou no tabelionato de protesto. É aqui que faz o registro do meu filho? Não, é no registro civil de pessoas naturais. Então, tem essa questão da desinformação em relação aos cartórios, às serventias extrajudiciais. Falta informação para que realmente as pessoas tenham conhecimento da importância dessas instituições do sistema de justiça que contribuem significativamente, não só para a sociedade, mas para o Poder Judiciário em si, né? Uma outra visão de acesso à justiça. Então, eu entrei para o mestrado em 2020 com essa ideia de defender os cartórios, de defender o acesso à justiça pelas serventias extrajudiciais, uma nova porta de acesso à justiça, né? Trabalhar a questão da desjudicialização também, que hoje em dia é um fenômeno que a gente vê que está em alta, porque contribui também para a redução de demandas do judiciário, enfim, são muitos pontos positivos que os cartórios, que as serventias extrajudiciais têm a oferecer. E aí, na medida que eu fui trabalhando os cartórios no mestrado, eu queria, a priori, defender o divórcio extrajudicial, que é uma modalidade de divórcio existente, né, mais célere, menos burocrática, onde a pessoa, na verdade, é um divórcio consensual também, isso é importante a gente ressaltar, só pode ser feito de maneira consensual nos cartórios. E aí queria defender essa modalidade de divórcio para trazer à tona a importância dos cartórios, a facilitação, né, do divórcio nas serventias extrajudiciais. Foi quando o meu orientador, o professor Paulo Velten, ele disse assim: Sara, eu soube que no TJ, lá no Pernambuco, surgiu um provimento onde foi aprovado o divórcio unilateral, dá uma pesquisada, mas logo depois esse provimento ele foi cancelaram, não tinha como dar tinha assim vários entraves, por exemplo, a questão religiosa, a questão conservadora, e aí isso me instigou, né? E o interessante do mestrado é exatamente isso, é a pesquisa, professor. É muito gostoso pesquisar. Então, assim, eu disse, meu Deus, por que esse provimento que ia trazer uma facilitação enorme para a pessoa que não quer mais estar naquele relacionamento, até para o Poder Judiciário facilitar a redução de demandas em relação ao divórcio, às vezes a pessoa quer se divorciar e não consegue. Aí eu fui atrás de saber o que era o divórcio unilateral, aí eu fui descobrir que existia um projeto de lei, que foi, inclusive, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, projeto de lei 3457 de 2019. Estudei esse projeto de lei para que eu pudesse fazer a minha dissertação, né? E aí encontrei também alguns pequenos erros, questões de legislação notarial e registral que deveriam ser observadas, porque se não fossem observados tais pontos, talvez esse projeto não seria aprovado. Enfim, o mestrado me trouxe essa oportunidade, e aí eu cheguei já no final do mestrado com essa ideia do divórcio impositivo, né? E o que é esse divórcio impositivo? Na verdade, a gente chama impositivo pelo fato diferencial, que não, na verdade, também não temos nenhuma legislação que trate sobre o tema, né? A gente sabe que o mundo jurídico, nosso ordenamento jurídico, só tem o divórcio que é realizado nas vias judiciais mesmo, o divórcio litigioso, ou então, às vezes, a pessoa não sabe que existe um divórcio consensual realizado nos cartórios, aí entra na justiça, não, quero me divorciar. E aí, essa modalidade de divórcio, ela vem para inovar, né, para facilitar a vida do indivíduo após o encerramento, após como é que eu posso dizer, quando se encerra o afeto desse vínculo conjugal, né? Então, o que acontece? É uma modalidade de divórcio unilateral. O que quer dizer isso? É sem o consentimento do outro,
né? Aí, de repente, começa a surgir N dúvidas, conflitos. Então, mas aí o Estado vai querer entrar na vida do indivíduo, agora a pessoa, sabe, assim, não pode mais tutelar a própria vida, estão querendo acabar com as famílias. Não é isso. O que acontece não é que eu defenda o Instituto do Divórcio em si, o que eu defendo como a gente conversou ainda há pouco, a questão do recomeço, né, da ressocialização, ressignificar a vida desse indivíduo. Imagina uma pessoa que está num relacionamento e não consegue se divorciar porque, por N motivos. Às vezes a gente pode pensar numa situação onde o indivíduo sai e diz assim, vou comprar um cigarro, a famosa história, vou comprar um cigarro, e vai embora e nunca mais volta. Também a gente pode pensar no caso daquela mulher que não consegue se divorciar, porque o cara é violento e ela tem medo, e se for entrar com um pedido litigioso, olha a confusão que isso daria. Ou então até mesmo os homens, né? Às vezes o homem quer se divorciar e a mulher não aceita de jeito nenhum, não deixa o homem seguir adiante. Então, a minha pesquisa, ela analisa exatamente isso, né? Qual é o maior entrave do divórcio hoje? Qual é o maior obstáculo que existe no divórcio hoje? É a não concordância do outro com o fim daquele vínculo afetivo. Então, isso não é de agora. Isso já existia há muito tempo, né? Há muitos anos atrás. E aí a gente pode fazer como eu fiz, eu posso apresentar aqui a capa do meu livro, não sei se dá para ver, ó. Divórcio impositivo da autonomia privada à dignidade humana. Qual é o caminho que eu segui para fazer a minha dissertação e transformar em obra? Inicialmente, eu precisei fazer um estudo histórico, evolutivo do divórcio, e aí a gente volta no tempo e no espaço para aquela visão de casamento que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, quando a gente vai muito atrás, lá no período da Idade Média, onde a igreja ela predominava, né? E ali, ela que regulava praticamente a vida dos indivíduos em sociedade, naquela época a gente não podia falar em divórcio. Era uma coisa completamente proibida. O matrimônio estava acima de qualquer coisa, porque antes de qualquer coisa, para a igreja, o matrimônio era um sacramento, né? E aí, essa concepção de sacramento como eu posso dizer, estava acima de tudo, né? E isso dificultava muito o término de uma relação conjugal, porque se a pessoa casasse naquela época, ela não poderia mais se divorciar. Então, a sociedade, com o tempo, ela vai evoluindo, e aí novos posicionamentos vão surgindo, até que a igreja, um pouquinho mais adiante, ela consegue, de uma maneira bem assim sutil, flexibilizar essa questão da proibição do divórcio. Não existia o divórcio, mas o que ela passou a autorizar? Para algumas situações, ela autorizava a separação, que poderia ter a separação de corpos, mas a pessoa permanecia casada eternamente. Então, existia a separação de corpos, a pessoa seguia a vida dela, mas ela não podia, como eu posso dizer, formalizar um outro relacionamento. E se formalizasse esse relacionamento ia ser um relacionamento informal, porque não tinha como tutelar esse novo relacionamento. Então, isso perdurou durante anos, né? E aí, fazendo uma análise, um estudo sobre a legislação do matrimônio e do divórcio em outros países, eu vi situações, assim, curiosíssimas. Por exemplo, na Espanha, o rei... Me esqueci o nome agora, me falhou a memória. Eu sei que lá na legislação espanhola, em uma certa época da história, o rei, ele autorizava o divórcio, mas desde que fizesse uma análise entre... primeiro tinha que analisar se o marido ele tinha um corpo perfeito. E o que era ter um corpo perfeito? Era analisar se o órgão dele era de um tamanho propício, se o tamanho do órgão do marido poderia dificultar com que essa esposa pudesse, como é que eu posso dizer, ter filhos, né? Confirmar o casamento, não, me falhou a palavra agora. Enfim, consumar o casamento, pronto. E aí, se o rei constatasse que, daquela análise, aquele homem não poderia gerar filhos, ele consentia ao divórcio. Aí,
mulher, ela poderia se relacionar com uma outra pessoa e aí ia fazer uma comparação entre esses dois homens para saber qual que poderia dar o filho para ela e qual que poderia consumar o casamento. Então, assim, eram situações mesmo bem curiosas que eu ficava assim, meu Deus, isso existiu, tá lá na legislação espanhola, né? Eu coloquei aqui na parte histórica da evolução do divórcio, né? E aí também a gente tem aquela história clássica de Henrique VIII e Catarina de Aragão, que ele queria, porque queria ter filhos homens, e Catarina de Aragão não dava filhos homens para ele, né? Mas só filhas mulheres. E o que ele queria? O divórcio. Então, foi preciso ele ir atrás do Papa, na época, para ver se ele conseguia se divorciar de Catarina de Aragão, e o Papa, irredutível, em nenhum momento queria dar, e não deu, né, o divórcio para Henrique VIII. E aí, por conta disso, o que ele fez? Ele tirou a Igreja Católica da Inglaterra e criou uma outra igreja para poder ele se casar com Ana Bolena, se eu não me engano, me esqueci o sobrenome, acho que é isso mesmo. Enfim, são muitas histórias curiosas de divórcio que a gente vê que realmente essa dificuldade, a não concordância do outro cônjuge com o fim do relacionamento conjugal, ou então por qualquer outro motivo que aquele cônjuge não mais quisesse estar naquele relacionamento. Isso foi um entrave e é um entrave que perdura até hoje. A gente não precisa ir tão longe assim. Eu posso trazer também um caso curioso daqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão, que eu fiquei assim, sem acreditar que isso de fato aconteceu. As pessoas antigamente, quando elas se separavam, né, já que não existia divórcio, nem mesmo desquite. Quando eu fiz essa pesquisa, essa situação aqui de São Luís, até o desquite era proibido. É uma história da família de Arthur Azevedo e Aloysio Azevedo. A mãe de Arthur Azevedo, ela se casou com um português muito nova, veio de Portugal e se casou com um português que tinha era de uma família bem, bem rica aqui, tinha muitos comércios, e eles novos, né? Ela se casou muito jovem com ele, foi morar com esse rapaz, só que ele acabava fazendo ela passar por situações assim humilhantes dentro de casa, tinha relações extraconjugais com as funcionárias da casa, e a mãe de Arthur Azevedo, cansada dessa realidade, enfrentando, né, indo de encontro aos costumes da sociedade, ela resolveu sair de casa independentemente de existência de divórcio, de desquite ou não. Naquela época era proibido. Então, a sociedade ludovicense acabou por excluir ela dos eventos, ela não era mais convidada, ela foi morar na casa de uns amigos, e por conta disso passou por discriminação, por preconceito. Passados uns anos, chegou aqui em São Luís um outro português viúvo, né, que conheceu a mãe de Arthur Azevedo e a Aloysio Azevedo e se uniu a ela. Ele, por ser viúvo, também não, poderia até se casar, né, porque só a morte encerra o vínculo conjugal perante a igreja. Mas ela não poderia. E mesmo assim, eles se uniram e dessa relação informal, cheia de preconceitos na sociedade ludovicense, é que nasceram Arthur Azevedo e Aloysio Azevedo. Então, aqui em São Luís, a gente também tem, eu coloquei isso na minha obra, no meu livro, essa história muito curiosa, que eu descobri em um livro, fui tomar um café lá no Café Real, ali no centro, e encontrei um livro falando sobre a vida de Aloysio Azevedo e me deparei com essa curiosidade em relação ao divórcio. Olha a dificuldade que a mãe de Arthur Azevedo e de Aloysio Azevedo teve para poder refazer a vida dela, né? E essa que é a palavra que eu trago muito no meu livro, refazer, recomeçar o projeto de vida, e a pessoa, ela tem esse direito, né? Ela como eu falo, da autonomia privada, que essa liberdade que o Estado concede para a gente viver a nossa vida íntima, a nossa vida privada, da maneira que a gente entende que é melhor para a gente, né? E isso que a gente chama de autonomia privada como eu coloquei no livro, é uma lei que a gente cria para a gente, né? A nossa autonomia privada. Então, defendo muito essa questão da liberdade do indivíduo, né? Da vontade do indivíduo de dizer assim, olha, até aqui deu. Porque as pessoas, elas pensam assim, o relacionamento não deu certo. Deu certo até aqui, mas a partir de agora as pessoas mudam, a vida
ela não é estática, a vida é dinâmica, às vezes a gente, quando inicia um relacionamento é de um jeito, passam-se anos, a gente evolui, a gente passa a ter outros pensamentos, enfim. E o que é que a gente tem o direito, né? E que o Estado ele tem esse dever diante de um fim de um relacionamento, diante do término dos laços afetivos, o Estado ele tem o dever de regular a vida desse indivíduo e dar, dentro da autonomia privada dele, o direito dele refazer o projeto de vida dele, para que após esse encerramento conjugal, ele possa ter a dignidade humana de recomeçar a vida dele do jeito que ele bem entender, seja solteiro ou seja ao lado de uma outra pessoa. Então, para isso, é que eu escrevi sobre o divórcio impositivo, porque diante de todas essas circunstâncias, né, de todas essas dificuldades, digamos que um dos cônjuges não concede, né, não, eu não aceito o divórcio, o outro acaba saindo de casa independentemente da vontade de quem não consentiu, aí, por exemplo, conhece uma outra pessoa, aí com essa outra pessoa passa a ter um relacionamento, esse relacionamento é informal, esse relacionamento ele não vai ser tutelado pelo Estado, ele não vai poder dar amparo, proteção para esse relacionamento. Então, dificulta o refazimento, né, o recomeço do projeto de vida dessa pessoa que o outro cônjuge não quis dar, não quis anuir com o término do relacionamento. Então, o que eu posso dizer assim, a cereja do bolo do divórcio impositivo? É que diante da não concordância de um dos cônjuges, aí o que a gente faz? Não, você não aceita o término do relacionamento, tudo bem, mas eu quero a minha liberdade de volta, eu tenho o direito de refazer a minha vida, é a minha dignidade humana que está em jogo. Aí o que esse indivíduo faz? E, sendo aprovado esse projeto de lei, ele pode ir ao cartório e pedir a escritura dele de divórcio impositivo, de forma unilateral, sem anuência do cônjuge, e levar lá no registro civil, onde foi registrado o casamento, e fazer a averbação desse divórcio. Ah, Sara, mas eu tenho filhos menores, eu tenho bens. Os filhos e os bens, eles podem ser trabalhados depois, posteriormente, até mesmo pelo judiciário, mas a liberdade do indivíduo, ele tem o direito de ter de volta, de refazer o projeto de vida dele, de resgatar a dignidade humana dele. Porque eu penso, professor Heraldo, que diante de uma situação como essa, onde o afeto, ele deixa de existir, a pessoa perde a dignidade. Ela perde a dignidade humana dela, de viver uma vida infeliz por conta da não concordância do outro cônjuge em aceitar que aquele relacionamento não existe mais. E aí a gente pode ver N situações. Quando eu estava escrevendo a obra, eu via muitas pessoas assim próximas que, assim, comentários assim, não estou feliz, mas eu vou separar para quê? É tudo tão burocrático, aí acaba se acomodando na infelicidade, e sendo que todo mundo tem o direito, né, a dignidade humana de ser feliz, de, dentro da autonomia privada, poder tutelar a sua vida, né, íntima, privada, como bem entender. Então, isso foi uma das coisas que eu pensava muito, né, em relação ao fim do encerramento, diante do encerramento do vínculo conjugal. E aí, o que eu fiz? Quando nós começamos a entrevista, eu falei que existia um projeto de lei, né, que foi dada entrada no Senado pelo senador Rodrigo Pacheco em 2019. Eu fui estudar para poder falar sobre esse projeto de lei na obra, né, no livro. E aí eu vi alguns pontos que precisavam ser trabalhados para que esse projeto pudesse seguir adiante. E aí eu tive uma sorte imensa, né, de levar a minha dissertação na época para o deputado federal, que até então era deputado federal, Hildo Rocha. Inclusive, quero agradecer muito ele hoje, porque por conta do Hildo, graças ao Hildo, a gente conseguiu dar entrada no passado num projeto de lei novo que trata do divórcio impositivo, já com essas alterações, né? Que é o projeto de lei 2523 de 2022, de autoria do deputado federal Hildo Rocha, que hoje é secretário executivo do Ministério
das cidades, mas, assim, contribuiu significativamente para que a minha pesquisa pudesse seguir adiante e, quem sabe, um dia se materializar mesmo e fazer com que esse divórcio ele passe a existir no mundo jurídico. Então, fiz algumas alterações, porque no projeto do senador Rodrigo Pacheco, ele dizia o seguinte, que o indivíduo, para se divorciar de forma unilateral, bastava ele ir no registro civil de pessoas naturais e pedir a averbação do divórcio dele já na certidão de casamento. E esse pedido específico no registro civil de pessoas naturais, ele fere a legislação notarial e registral. E aí, a importância da gente trabalhar a legislação notarial e registral. Por quê? Porque a legislação notarial e registral, ela afirma que é de competência exclusiva dos tabelionatos de notas a lavratura da escritura pública. Então, a gente não pode, por uma questão mesmo de legislação, chegar no registro civil de pessoas naturais, que tem uma competência específica, que não a dos tabelionatos de nota, a gente não pode seguir direto ao RCPN e dizer assim, quero me divorciar, por gentileza, faz a averbação na minha certidão de casamento. Não. A gente precisa inicialmente fazer uma escritura de divórcio, e que se esse projeto for aprovado, obviamente, essa escritura futuramente deve ser conceituada, classificada como uma escritura de divórcio impositiva, lavrada pelo profissional competente, que é o tabelião de notas, né? No tabelionato de notas. Então, eu fiz essa alteração para que ele possa se iniciar, sim, no tabelionato de notas, e aí a pessoa, já com a escritura de divórcio unilateral, ela leva ao cartório, ao registro civil de pessoas naturais e pede para o oficial de registros, né, averbar essa escritura na certidão de casamento, sem a anuência do outro cônjuge. E aí, para eventuais questões como filhos menores e bens, pode resolver pelo judiciário, mas a liberdade desse indivíduo, dessa pessoa, ela tem como resgatar. E aí eu foco também um pouco no meu livro essa questão dos cartórios, né? Da importância dos cartórios para a sociedade. As pessoas, elas não têm, embora o cartório seja uma instituição do sistema de justiça que se encontra lá na Constituição Federal, amparada pela própria Constituição Federal como uma instituição do sistema de justiça ali, constitucionalmente garantida para contribuir para a sociedade, as pessoas não conhecem as funções dos cartórios, né? Então, por isso, a relevância também de trazer à tona as funções de cada serventia extrajudicial, e aí, trazendo como a título de exemplo para os ouvintes, a gente pode falar do tabelionato de notas, que eu já citei aqui várias vezes, que é o responsável por lavrar escrituras públicas de divórcio, escrituras públicas de compra e venda. Temos também a serventia extrajudicial do registro civil de pessoas naturais, são responsáveis pelo registro de nascimento, óbito, casamento, né? A averbação de emancipação, tudo isso. A escritura de emancipação, cartório de notas, mas a averbação tem que também levar lá para o registro civil de pessoas naturais. Temos também os tabelionatos de protestos. Ai, Sara, descobri que meu CPF está aqui negativado, estão bloqueando, não consigo comprar nada, eu não sei onde é que pesquisar, lá no cartório de protesto. Vai lá, dá teu CPF, o cartório de protesto vai dizer qual é o órgão que está, onde é que tu estás também, com o teu nome negativado, aí vai, paga a dívida. Então, assim, cada serventia extrajudicial, uma função específica. E aí, eu acho que eu até, quando o senhor me perguntou sobre o que me trouxe, né, o que foi que fez eu abraçar essa temática, né, e eu acho que eu acabei falando muito a respeito de mim, da obra em si, e também da paixão pelos cartórios, que, embora não tenha sido aprovada nos concursos, mas eu sou extremamente feliz por advogar nessa área que também tem muito a ser explorada, né? E aí, paralelo a isso, encerrei o meu mestrado e aproveitei para iniciar aí também os seletivos, né? Para ser aprovada como docente, que era uma coisa que eu sempre quis, né? Eu me lembro que eu formei no Selma, em 2012,
E aí eu dizia para as minhas amigas, eu olhava assim, às vezes a gente terminava a prova, descia aquelas rampas e os professores passavam numa correria com as provas nas mãos, e diziam assim, um dia eu ainda vou ser professora. Aí minhas amigas falavam assim, tu vai querer essa dor de cabeça para ti? Eu disse, gente, mas isso aqui você não tem ideia. É uma coisa assim que sempre me chamou. Então, depois do mestrado, foi algo que eu também corri atrás, né, de fazer vários seletivos, reprovei em vários também, mas todas as reprovações me deram lições até que eu finalmente consegui ser aprovada em um seletivo, e hoje eu estou fazendo duas coisas que eu amo, que é advogar na área extrajudicial, nos cartórios, especificamente, embora eu tenha defendido o divórcio, atuo também, mas hoje, específico, eu atuo muito na regularização imobiliária, que é uma outra área que eu amo da advocacia extrajudicial, né? Então, tenho feito duas coisas que, assim, me deixa, me enche, assim, de felicidade, que é a advocacia e a docência, né? Estar em sala de aula, poder passar, ensinar e deixar ali para os alunos um pouco da gente, um pouco do nosso conhecimento e aprender com eles também, eu vejo como um dom. Então, são coisas assim que realmente engrandecem a minha alma, assim, me deixa bastante feliz. Eu acho que eu respondi a sua primeira pergunta. Respondeu sim, deu uma aula, tanto de vida, como de direito, de motivações, enfim. Eu acho que os cartórios perderam com a sua não aprovação no concurso para os cartórios, mas acabaram, no fundo, ganhando muito mais, porque aquela sua intenção, que era defender os cartórios, a senhora acabou defendendo e com muita maestria, com muita propriedade. Mais que isso, a sua pesquisa acadêmica, científica, no mestrado, ela tem aqueles requisitos que eu acho fundamentais para qualquer pesquisa, doutora Sara, que são a inovação, porque você falar mais do mesmo que todo mundo já falou, não é que não possa fazer, mas eu acho que não acrescenta muita coisa, a não ser que você venha com uma visão completamente diferente de todos os pesquisadores anteriores. E a segunda característica é a efetividade, né? É você fazer uma pesquisa que possa, de fato, mudar alguma coisa, e mudar para melhor, claro. Tanto é que a sua pesquisa acaba se transformando num projeto de lei que, se for aprovado, vai afetar a vida de todos os brasileiros. Então, não tem como ser mais efetivo do que isso. Agora, a sua fala me fez aqui várias provocações que eu vou fazer aqui ao longo da nossa conversa. Mas eu queria antes acrescentar para essa sua análise histórica, muito bem feita, 2 pontos. O primeiro, eu lembro bem, porque eu já vou completar no ano que vem, 2024, embora possa até não parecer, eu já vou completar 60 anos. Então, eu vi muito, doutora Sara, as pessoas vivendo esse drama do eu não vou assinar o divórcio, né? E isso era exatamente o não aceitar. E a outra coisa que eu vi muito também, quando me permitiam os adultos ouvir algumas conversas, da época quando eu ainda era criança, adolescente, eu via muito isso. Fulana se desquitou, então agora ela vai ter má fama, porque existia isso também, né? A pessoa, às vezes até infeliz, como a senhora disse, mas preferia manter um casamento de fachada, de aparências, para não ficar má famada, porque se divorciasse, se separasse, se desquitasse, passaria a ter má fama. Inclusive, obviamente que eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa muito próxima de nós dois, um colega nosso de docência, colega de advocacia, que o pai dele morreu há uns 2 anos atrás, durante a Covid, e viveu com a mãe a vida inteira, até morrer, porque ela pediu que ele não saísse de casa, embora os dois não tivessem mais qualquer afeto, qualquer tipo de relacionamento, porque ela não queria ficar má afamada. Então, vejam que isso é muito sério. A pesquisa da doutora Sara não é algo só no campo da hipótese, da ciência, não. Isso afeta efetivamente a vida das pessoas, não é, doutora?
Com certeza. Olha, aí a gente pode trazer também situações atuais. Vamos trazer agora um caso super polêmico, que todo mundo ficou assim, boquiaberto, que foi o pedido de divórcio da Sandy com o marido. Olha, nós não estamos mais não estamos mais casados, nós nos divorciamos. E todo mundo, o quê? Não pode se divorciar um casal. Gente, é uma situação assim, muito íntima, né? Que só quem vai saber mesmo é o casal. Então, veja bem, volto ao que eu falei no começo da entrevista. Mas aí a gente não está dando certo e tal. Não, nós demos certo. Mas nós demos certo até onde tinha que dar certo, né? E daqui para frente, será que eu não tenho o meu direito de recomeçar, de refazer a minha vida? De seguir adiante, seja acompanhado de uma outra pessoa, ou então seja sozinho, de viajar o mundo, de fazer coisas que nunca fiz na vida. Essa que a gente chama no direito, essa liberdade, mas que no direito é a autonomia privada, que a gente chama, todos nós temos esse direito. Então, assim, o senhor me falou, eu tenho um colega, nosso colega de docência, que passou por essa situação. Eu faço terapia, né? Há 5 anos eu tenho uma psicóloga maravilhosa, a doutora Odiné, sensacional. E ela, certa vez, a gente conversando sobre esse tema do divórcio, ela me perguntou, Sara, por que tu tens tanta afinidade em falar sobre o divórcio? E eu disse assim, professora, eu disse, querida psicóloga, porque meu professor disse que é um tema atual, é novo, vai trazer soluções para essas pessoas que não conseguem se divorciar. Ela disse assim, mas não existe aí dentro, ou então na tua família, nada algo assim que te faça escrever, porque a gente só escreve aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente tem facilidade, né? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, eu disse, meu Deus, eu não sei. Aí fiquei, de repente veio estalo, né? Porque a psicologia é assim, eu disse, meu Deus. Aí eu falei, né? Disse, doutora, meu pai nunca conseguiu se divorciar. Eu falo isso, ele até ri. Ele disse, minha filha, para de ficar dizendo que eu sou exemplo do teu livro, que eu sou a inspiração do teu livro, porque senão não vai ser mais tu que não vai ser mais teu livro, nem tu vão ficar famoso, mas eu. Meu pai viveu um relacionamento com a minha mãe durante anos e não conseguiu se divorciar nunca. Hoje ela mora em outro local, eles moram separados, mas assim, quando toca no assunto do divórcio, aí diz assim, não, vamos se divorciar. Diz, não precisa se divorciar, ou seja, ele nunca conseguiu se divorciar. Nunca, nunca, nunca. Aí quando a minha psicóloga, assim, aguçou a minha memória de uma forma assim, aí eu lembrei, eu disse, meu Deus. E aí eu fui vendo, assim, próximos, a gente, se nós, e digo a vocês ouvintes, se vocês pararem para pensar, perto de vocês, existe algum casal que vocês veem, que estão juntos hoje, mas que não se divorciam, seja pela burocracia, seja pela sociedade, dizer assim, meu Deus, ele largou ela há tantos anos, então, sabe, existe. É só parar para pensar um pouquinho, existe. E aí, se a gente for mergulhar mais um pouquinho, aí já não é na nossa esfera, né? A gente vê que essa pessoa ela não é feliz. E eu defendo muito a dignidade humana da pessoa, por quê? Porque todos nós temos direito de sermos felizes. Quer dizer, então, digamos assim, a pessoa chega e diz, mas tu não é mais feliz comigo? Mas eu fui feliz contigo, só que eu quero ser feliz de uma outra forma hoje. E assim, falando de forma bem clara, aberta, ninguém é dono de ninguém. A gente vive hoje uma sociedade, foi-se o tempo da escravidão, né? Então, imaginem vocês viver preso a um relacionamento porque o outro se diz dono daquela pessoa e diz, não, eu não vou te dar o divórcio. Quantos não já passaram por isso e quantos não estão assim até hoje? Olha, eu conheço situações, meu pai não foi só um dos exemplos, mas eu já vi várias situações de pessoas que não conseguem se divorciar de jeito nenhum, assim, tá anos, 18, 19 anos com a pessoa e aí falar em separação é motivo, assim, já para desespero, né? E aí, essa questão é sensível, sim, mas a gente tem que entender que cada um é dono de si e colocar... Aí agora vou sair um pouquinho da esfera do direito, né? Já assim para o dia a dia,
nosso dia a dia, para a nossa vida, colocar a responsabilidade da nossa felicidade, que já é difícil, nós mesmos nos fazermos felizes, imagina colocar essa responsabilidade em cima da mão do outro, né? Então, essa obrigação da gente procurar a nossa felicidade é só nossa, né? A gente não pode se unir a uma pessoa, né, na ilusão de dizer assim, aquela pessoa vai me fazer feliz. Não, se eu já sou feliz, aquela pessoa vai me complementar. Mas se eu não sou feliz e vou me juntar com aquela pessoa para que ela me faça feliz, se um dia essa pessoa não quiser mais estar comigo, eu vou continuar sendo infeliz. Então, é uma lição que a gente tem que levar para a nossa vida. E aí, eu como fã de Titãs, já estou aqui lembrando daquela música Isso. Nossa, quando a gente escuta a música Isso que acontece com a gente, acontece sempre com qualquer casal. Quantos se divorciam, né? Quantos foram felizes, né? Mas que até aquele ponto foram felizes e a partir daquele momento, daquele ano, daquela situação, a partir daqui não dá mais. Não dá mais para mim. Então, o outro ele tem que ter a visão de que ele não é dono de ninguém e tem que aceitar a pessoa seguir, né? Todos nós somos livres. O Estado nos garante a nossa liberdade, que aí, voltando para o direito, aí eu volto de novo para a autonomia privada, né? A gente viver a nossa vida como a gente quer, a nossa vida íntima, a nossa vida privada, e todos nós temos o direito de sermos felizes da maneira que a gente quer, como a gente quer, baseado no princípio da dignidade humana, que é uma coisa suprema, né? Então, eu acredito que a minha obra ela vem aí para abrir a mente das pessoas, né, para essa visão de que o divórcio, não, eu não posso me divorciar, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Meu Deus, eu separada, já com 2 filhos, com tantos anos, será que alguém vai me querer? Não, eu não posso deixar o meu marido, não posso permitir que o meu marido se divorcie de mim. Começou a namorar comigo muito novo, conquistou tudo na vida dele ao meu lado, e de repente ele não me quer mais, eu vou deixar ele viver assim, depois de tudo que eu fiz por ele? Sim, vai deixar, porque infelizmente você não é dona do seu marido, e infelizmente é a realidade, né? E eu não trago isso só da questão da perspectiva do homem, da mulher não aceitar, mas até do homem também, por exemplo, aquela esposa que é violentada e não aguenta mais, que a gente sabe que existe isso, né? Não aguento mais, eu vou pedir ajuda, eu tenho que me divorciar, ele não vai aceitar, vai me agredir, mas a gente tem que ter a força e pensar primeiro em nós e depois no outro, né? E eu acho que isso é uma lição que tem que ficar aqui para todos os ouvintes, né? Primeiro a nossa felicidade, depois a do outro, né? E ninguém pode ser responsável pela nossa felicidade, a não ser nós mesmos. Então, eu acredito que nas entrelinhas do meu livro, embora eu traga conceitos jurídicos como a autonomia privada, a dignidade humana, mas trazendo para os ouvintes que não têm a noção de direito e de uma forma clara, eu deixo essa mensagem para todo mundo que se encontra até nessa situação que a gente está tratando aqui, né? Nós temos o direito de sermos felizes à nossa maneira, independentemente do nosso companheiro, do nosso cônjuge não aceitar. E força, coragem para pedir o fim desse relacionamento conjugal. Eu acho que é essa mensagem que eu quero passar para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, né? Caramba, professora Sara, a sua pesquisa se torna ainda mais importante, porque ela foi além do que eu tinha falado, da inovação e da efetividade. Ela está abordando até aspectos psicológicos mesmo, né? Sim, com certeza. Pensar todas essas questões aí, que são questões sensíveis, mas extremamente relevantes. E para a nossa teleaudiência, só uma explicação, a professora Sara falou em Titãs, porque nós temos, dentre outros pontos em comum, a docência, a advocacia, a
o fato de sermos fãs dos Titãs, e o que provocou, inclusive, essa entrevista foi um trecho de uma música dos Titãs que ela escreveu num dos quadros da sala de aula, e eu cheguei posteriormente nessa mesma turma e encontrei aquilo lá escrito, e isso me motivou a fazer o convite. Bom, ainda dentro das provocações que eu pretendo lhe fazer, doutora Sara, o divórcio impositivo, que é a sua proposta, a proposta do seu livro, do projeto de lei que está em tramitação, a gente poderia dizer que seria uma espécie de separação extrajudicial, só que ele vai além disso, porque a separação, ela permite que você possa sair de casa, abandonar aquele relacionamento legalmente, construir outras relações, mas não te permite casar de novo. Enquanto que o divórcio acaba com o vínculo conjugal e, consequentemente, você pode casar outra vez. Então, ela seria ainda mais importante do que ter sido proposta apenas a possibilidade da separação extrajudicial? Com certeza, até porque hoje em dia, eu tenho um julgado recente do STF que fala, que inclusive eu acredito até que extinguiu o Instituto da Separação. Muito recente mesmo, acho que mês passado, né? E aí, essa questão da separação em si é algo que, como a gente pode dizer, por exemplo, a sociedade ela está em constante evolução, né? Se o direito não acompanha a evolução social, ele fica para trás. Então, o divórcio, ele tem uma perspectiva mais, como eu posso dizer, ele traz mais respaldo para aquela pessoa que não quer, de forma alguma, uma possibilidade de arrependimento, sabe? Como a separação dá, não, eu vou me separar, mas quem sabe daqui a 30 dias eu mudo de ideia, a gente não se divorcia. Não, o divórcio, ele põe fim naquele relacionamento, né? E aí, eu gosto de dizer isso, de que o direito, ele tem que acompanhar a evolução social, senão ele fica para trás. Eu me lembro que meu professor orientador, nas aulas dele, ele dizia assim, a gente não pode aplicar o direito com os olhos no retrovisor, porque senão a gente vai trazer respostas para situações atuais que não vão não vão ser justas e não vão contribuir para aquele caso específico, né? Então, sempre acompanhando a sociedade e sempre olhando, né, antenado naquilo que a sociedade tem buscado como resposta. E hoje em dia, a gente... Sara, mas tem muitas pessoas se divorciando, né? Mas a sociedade está mudando o tempo todo, né? E aí, se a gente for também pensar por essa perspectiva, a gente já vai começar a trabalhar aquela visão da sociedade líquida e de que os relacionamentos hoje são líquidos, enfim. Mas é isso. O direito, ele tem que acompanhar a evolução social, né? E o divórcio impositivo é essa visão inovadora de encerramento do vínculo conjugal, de resgate da dignidade humana e de proteção, né, da autonomia privada. Para os ouvintes, mais uma vez, a vontade do indivíduo, né? A minha vontade é me divorciar. Então, o Estado, ele tem que garantir. Eu não quero mais ficar nesse relacionamento, não quero mais passar por situações humilhantes, vexatórias, eu não estou mais feliz. Então, o Estado, ele tem que garantir essa vontade do indivíduo e tem que promover também o resgate, né, depois de encerrado esse vínculo conjugal, o resgate da dignidade humana, de maneira que ele possa retomar a vida dele, refazer a vida dele e, digamos assim, conheci uma pessoa nova, aí esse relacionamento, tendo o divórcio já unilateral, ele não vai mais, esse relacionamento futuro com outra pessoa, ele não vai mais ser um relacionamento informal, ele vai ser um relacionamento formal. Por quê? Porque a pessoa conseguiu se divorciar e esse novo relacionamento vai estar amparado pelo Estado, né? Vai ter a tutela estatal garantindo aí também proteção para esse novo relacionamento. E aí inclui filhos, direitos da personalidade, vida íntima, privada. Então, é mais, como eu posso dizer, é mais concreto o divórcio do que a questão da separação em si, que está caindo por terra agora, né? Deixando de existir. Perfeito. Bom, sobre essa questão da separação
ter desaparecido. Eu, particularmente, tenho uma posição muito própria, que entendo que ela não desapareceu. Até publiquei um artigo sobre isso em meu blog já há bastante tempo. E essa decisão recente do Supremo, que foi agora mesmo, bem recente mesmo, semana passada, mês passado, sei lá, diz apenas que não há obrigatoriedade de que haja separação antes do divórcio, como era exigido em legislação anterior e tal, mas não decreta o fim da separação. Na prática, não tem finalidade, ninguém separar se pode logo divorciar, mas eu entendo que ainda assim os dois sistemas coexistem, mas isso é discussão para outro momento. O que eu queria mesmo, ainda dentro dessa seara das provocações, era até, de certa forma, tentando minimamente contribuir com o seu trabalho, com sua pesquisa, com o seu livro, um argumento pelo meu lado de atuação, que é o processo civil, seja como advogado, seja como professor. Nós temos lá, o divórcio está dentre os chamados procedimentos especiais do processo de conhecimento. E a gente tem lá várias possibilidades no procedimento especial de situações que podem ser resolvidas extrajudicialmente, e só se não viável a solução extrajudicial é que a gente precisaria da via judicial. Como, por exemplo, a consignação em pagamento. Eu posso ir direto num banco, depositar o dinheiro e o banco notifica a pessoa dizendo, olha, Heraldo depositou aqui a quantia que ele acha que te deve. Se você não questionar isso, está paga a dívida. Então, não é nada inviável, sob o ponto de vista processual até, essa alternativa, porque, de certa forma, ela já existe. Agora, professora Sara, infelizmente, a gente tem que tocar num outro ponto sensível. A senhora disse várias vezes, e com toda a razão, que talvez um dos principais motivos para as pessoas não aceitarem o divórcio é essa noção absurda, equivocada, de que uma pessoa pertence à outra, né? Só que a gente vê, e nesse caso, na maioria das vezes, homens que entendem dessa forma e tem aquela frase terrível, mas que é muito conhecida, muito famosa, se você não for minha, você não será de mais ninguém. E isso acaba sendo o gatilho para o feminicídio, que a gente tem percebido que tem ocorrido até com muita frequência. A gente percebe, especialmente aqui no Maranhão, um certo declínio nos crimes contra a vida, que já foram muitos exagerados em algum tempo atrás, recente, e que nos últimos anos tem caído, mas em contrapartida o feminicídio tem crescido. Quer dizer, é difícil lidar com isso, não é, doutora Sara? É muito difícil lidar com isso. Eu me lembro que assim que eu concluí só um minutinho, só botar o computador para carregar. Assim que eu concluí a questão da dissertação em si, eu recebi muitos comentários das pessoas dizendo, Sara, tu precisa publicar tua dissertação, porque olha o tanto de caso de mulher que não consegue se divorciar, que é violentada, e às vezes a violência segue até realmente na questão do homicídio. Então, foi uma das coisas que me fez, né, levar adiante essa questão da publicação da dissertação dessas mulheres, né, violentadas. É muito difícil para uma mulher que passa por uma violência física, uma violência psicológica, ter a coragem de pedir o divórcio e sair daquela situação. Então, imaginem vocês esse projeto de lei sendo aprovado, uma mulher numa situação dessa, onde já existe um marido assim violento e que ela não consegue se divorciar, ela se dirigir ao cartório e conseguir fazer o divórcio extrajudicial dela, unilateral, e depois disso, ela separada desse marido, ela pedir a tutela, a proteção da polícia, da delegacia da mulher, ela tem a vida dela, né, garantida, a dignidade humana dela devolvida, né, o amparo do Estado na vida dessa mulher que sofre esse tipo de violência, tanto da perspectiva do divórcio em si, trazendo para ela a autonomia dela e a vida dela como ser humano, né, a dignidade dela de não passar mais por situações psicológicas, de violência psicológica e físicas que ela talvez carregue para o resto da vida, né? Então,
essa questão do feminicídio é muito sensível mesmo. Quando eu escrevi sobre o divórcio impositivo, foi uma das coisas que me fez visualizar que ele, sendo aprovado, ele facilitaria a vida dessas mulheres que vivem essa realidade que a gente não consegue. A gente fala sobre o tema, mas mensurar, né, e saber como é de verdade a vida dessas mulheres que passam por essas situações, a gente talvez nem consiga, né? Verdade. Bom, um papo muito gostoso, muito interessante, muito elucidativo, muito esclarecedor, muito enriquecedor. Todos os adjetivos que vocês imaginarem a gente pode atribuir para essa conversa com a advogada e professora universitária, doutora Sara Saad, sobre divórcio impositivo da autonomia privada à dignidade humana. Mas, lamentavelmente, a gente precisa acabar com a nossa relação agora, doutora Sara. A entrevista termina por força do tempo, não por nosso desejo. E aí, eu queria só abrir o espaço para lhe agradecer mais uma vez, para as suas considerações finais, e principalmente para a senhora dizer como é que as pessoas podem ter acesso à sua obra, que é maravilhosa. Professor Aldo, eu agradeço imensamente o convite. Estar aqui no Direito no Ar, para mim, foi uma satisfação muito grande, né? Mostrar para as pessoas a importância, né, do resgate da dignidade humana com o fim do relacionamento é uma coisa, é algo que eu vou lutar sempre, né? Porque todos nós temos o direito de sermos felizes. Então, para você que está me ouvindo, para você que está passando por esse tipo de situação e não tem coragem, não é só você que está vivendo essa situação, né? Peça ajuda, né, orientação e siga firme no resgate da sua dignidade humana, na luta da sua vontade, da sua liberdade, do seu direito de recomeçar. E, professor Heraldo, fiquei, assim, lisonjeada com o seu convite, lhe conheci com uma frase, né, de Titãs, e agora eu posso até encerrar a minha frase, quem sabe futuramente eu não esteja aqui novamente com outro tema, mas digo para o senhor que pode ser que seja cedo ou tarde demais para dizer adeus e para dizer jamais, porque foi essa frase que eu escrevi para os meus alunos quando eu me despedi no nosso último encontro em sala de aula. Perfeito, fechamos com chaves de ouro. Doutora Sara, muito grato mais uma vez por dividir seu conhecimento, sua pesquisa conosco. Conversamos aqui com a advogada e professora universitária Sara Saad sobre divórcio impositivo da autonomia privada à dignidade humana. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.